Pois é, o Erasmo foi um dos primeiros que eu descobri, dos médicos que eu descobri que tinha coragem e habilidade aqui no Brasil para diagnosticar os menorzinhos, né? Então, já há algum tempo atrás, já tenho eu acho que 6 anos que eu tenho vindo para o Brasil, já 2016, então já tem 6 anos, e na época era ainda mais difícil a gente conseguir esse diagnóstico bem precoce, né, Erasmo? Mas você já fazia com os bichinhos de 1,4, 1,5, já tinha esse olhar aí mais afinado, né? Então, eu até agradeço, porque muitas vezes eu acabei encaminhando bebezinho que eu sabia que às vezes o pessoal ainda não tem tanto esse olhar para os menores e tem dificuldade de fechar diagnóstico, e é difícil mesmo, mas muitas vezes a gente já consegue pegar coisa mais sutil, né? Ainda bem. Na parte médica, né, o pessoal que trabalha com TEA, os não médicos, tem muita gente que tem essa sacada do diagnóstico muito precoce. Neurologistas e psiquiatras infantis tem alguns, não são tão poucos, mas isso, graças a Deus, vem aumentando. Mas tem vários aqui no Brasil que hoje trabalham muito bem com esse tipo de situação. Pelo menos pensar, né? O que a gente sempre fala, até diferente do que a gente já falou em outras épocas, às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico, mas suspeitar fortemente e começar um tratamento mesmo sem um diagnóstico definido, né? Sim. Então, o que é importante? Às vezes não preenche todos os critérios, mas é uma criança muito diferente dos outros, ou pelo menos relativamente diferente. Para que esperar, né? Como foi sempre que aconteceu antigamente. Então, hoje, e isso depende da condição da família, poder ter acesso a um bom atendimento na vida pública é muito difícil, né? Infelizmente. Aí você tem que trabalhar com as exceções, algumas orientações, tem algumas ilhas para atividade pública só, e espero que cada vez mais isso aumente, né? Mesmo na vida privada, a gente sabe que é difícil o acesso, né? Mesmo para quem tem condição, o terapeuta não consegue atender tanta gente, né? E eu vejo que muitas vezes ainda, mesmo o pessoal com condição, quando recebe diagnóstico, não sabe para onde ir, não sabe por onde começar, é difícil mesmo. Mas é isso, começa nesse diagnóstico, né? A Fabiana está até falando aqui, Fabiana M. Froz, ó. O Dr. Erasmo diagnosticou meu filho com 1 ano e meio. Somos muito gratos a ele. E é isso, quando a gente pega mais cedinho, a chance da gente ter uma reabilitação plena, um desenvolvimento mais avançado é muito maior, né? Da gente ter uma reabilitação que vai permitir aí a criança desenvolver o pleno potencial dela realmente trazer as habilidades dela à tona, é muito maior quando a gente começa cedo. Agora, ó, indo para a nossa conversa do dia, da noite, e que eu acho que é um pouco agora, assim, essa de conquistar o diagnóstico precoce já tem acontecido cada dia mais. Agora, eu acho que o pessoal ainda vê, muitas vezes, o profissional da medicina como a pessoa que vai dar o diagnóstico e o laudo. E muito erroneamente, né? Porque quando a gente vai dar uma olhada, eu estou dando um curso agora de gestão de comportamentos inapropriados e agressivos aqui em Cuiabá. E uma tabela que eu mostrei antes foi das possíveis causas de transtornos de comportamento que não sejam simplesmente por reforço de comportamento e fatores ambientais na família, em casa, enfim. E aí tem lá um monte de outras situações, epilepsia, problemas gastrointestinais, problemas ligados a outros transtornos genéticos que têm comorbidade aí, também com transtorno de comportamento. Tinha pelo menos umas outras 15 possibilidades, né? Porque o analista do comportamento, tudo é comportamento. E aí, quando você vai olhar, tem outras 10, 15 condições que são, na verdade, condições médicas, muitas vezes, que podem ser comorbidades que levam a esses transtornos de comportamento. Então, eu acho que a gente trazer essa percepção, Erasmo, de que existe a necessidade de integrar o médico com uma consistência de vez em quando ali, de uma vez a cada 6 meses, dependendo do médico, a cada 3 meses, a cada 8 meses, revisitar para ver como é que está o avanço,
se precisa de alguma adequação das indicações terapêuticas, mas também para olhar se tem alguma comorbidade que está passando batida aí também, né? A comorbidade é importante, né, em tudo, né? Não só no TEA, como, por exemplo, o TDAH, que às vezes confunde com o TEA. Não é incomum ter no TEA. O TDAH, independente do TEA, ele tem comorbidades que vão aparecendo. Sim. Às vezes começa a criança só com um probleminha pequeno de escola, de não prestar atenção, de agitação. Daí a pouco aparece uma ansiedade, daí a pouco aparece uma depressão, às vezes até uma bipolaridade, uma epilepsia pode vir, ou o próprio TEA, que às vezes já tinha, e a gente ficou numa de, erroneamente, às vezes, diagnosticar TDAH, e geralmente quando você diagnostica primeiro o TDAH num paciente que tem TEA, a tendência é atrasar o diagnóstico do TEA. As famílias preferem, né, um diagnóstico de TDAH, hiperatividade e impulsividade, e a gente médico também prefere fazer esse diagnóstico para a família. E a gente fica como um segundo pai. E muitos terapeutas que, principalmente quando não são do ramo, e estão acompanhando, não, acho que é isso mesmo. E há alguns sintomas que são parecidos nas duas, e além disso tem a comorbidade. E às vezes uma criança muito agitada no começo, que não tem de cara uma estereotipia evidente, não fica enfileirando, não fica rodando rodinha, não tem essas fixações, e principalmente aqueles que falam logo, que não são a maioria, mas tem alguns que têm um desenvolvimento de fala precoce, habitual, né? Depois a gente vê que a conversa deles não é aquela conversa de vai e volta, mas adequada, que precisa para desenvolver uma sociabilidade adequada. Uma reciprocidade, né? Mas aquele começo engana, e geralmente quando a gente diagnostica TDAH em vez de TEA, quando tem as duas coisas, se atrasa o TEA uns 3 anos, e é um problema muito grande. Então a gente tem que estar muito ativo, procurando, ele olha para onde você aponta, ele mostra as coisas, ele não tem nenhuma maniazinha que ele se descontrola mesmo, por uma fixação. A gente tem que ser proativo, porque aí se atrasa 3 anos, e o diagnóstico do TEA é muito mais importante pela intervenção no momento de maior plasticidade cerebral, né? A gente sempre fala, às vezes é melhor errar e daí, sei lá, 6 meses que você falou, ou 3 meses, a criança está ótima, aí você errou, mas entendeu, errei. Dei o tiro de canhão lá para matar o mosquitinho. Mas não dá, e geralmente não é isso que acontece. Geralmente é o contrário, né? Você fica postergando, e não deu nem um tirozinho nenhum para matar o elefante ou o tigre aí que estava na frente. Tem um estudo que saiu no Canadá das listas de espera. 94% das crianças que o médico indicou que tinha risco de autismo, em 1 ano o diagnóstico se confirmou. E aí, esses 6% não confirmou autismo. Mas não quer dizer que não tinha um atraso, um transtorno global de desenvolvimento, que não tinha um atraso específico. Porque se o médico chegou a ver sinais de risco, alguma coisa tem, gente. Alguma coisa tem, algum desvio de desenvolvimento tem, né? Então, na pior das hipóteses, fez intervenção, deu resultado, não apareceram novos sintomas de autismo, a gente percebe que não era necessariamente autismo, mas algum atraso tinha, porque senão não tinha ido parar no médico, senão o médico não tinha identificado, né, o risco. E a terapia em análise aplicada de um tipo ou do outro, que são os mais usados, os 2 mais usados, com mais evidência científica, não é só para o TEA, né? Ajuda muito a outras coisas. Né? É verdade.